Deus nessa noite. Deus, nós agradecemos pela vida do céu nessa manhã. Agradecemos porque a tua palavra tem sido pregada de modo fiel, tem sido o teu servo usado pelo Senhor como instrumento de graça, como instrumento de transformação do teu povo, não por causa dele em si, mas pela graça do Senhor depositada sobre ele. Nós pedimos que o Senhor abençoe e fortaleça e use nessa noite também como canal do Senhor para nós que desejamos e ansiamos ouvir a palavra. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias do Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre as obras poderosas do Reino de Deus. As obras poderosas do Reino de Deus. As obras poderosas do Reino de Deus. E a primeira parte do capítulo 8 que nós vamos meditar hoje vai do versículo 1 até o versículo 17. E eu queria convidar os irmãos a lerem comigo. Os irmãos lerão os versos ímpares, desculpe, os versos pares, enquanto eu lerei os versos ímpares. Nós temos então Jesus curando um leproso, a cura de um leproso. Temos Jesus também curando um criado de centurião. Ele curando a sogra de Pedro e curando também muitas outras pessoas, expulsando seus demônios. Então, vemos então as obras poderosas do Reino de Deus. Vamos iniciar a leitura. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para o servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos E ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que fale contigo mais uma vez. Nós já oramos sobre isso, mas é fundamental a gente se colocar diante do Senhor mais uma vez e pedir: Senhor, fale conosco através da tua palavra. Pai, nós rogamos a ti, Senhor, que o Senhor opere com poder em nossas vidas, para que possamos entender com poder a palavra
nesta noite, para que possamos, Deus, perceber em nós mesmos quão grande é o Teu poder, para que possamos perceber em nossos corações a riqueza desta palavra, Senhor, e que essa palavra nos transforme em semelhança ao Teu Filho Jesus Cristo, o nosso padrão, e, ó Deus, também em semelhança a servos e servas que foram imitadores do Senhor, e que nós possamos ver, Deus, o quanto de fato muito em nós precisa ser mudado, transformado para o louvor e a glória do Teu nome. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, então o capítulo 8 é o momento onde Jesus, na visão de Mateus, na ótica de Mateus, Jesus ele desce do monte. Jesus desce do monte e Jesus então vê uma multidão admirada. Os versículos finais do capítulo 7 demonstram uma multidão admirada com a autoridade do ensino de Jesus. E a autoridade do ensino de Jesus era confirmada por meio dos seus sinais, por meio dos seus prodígios. Jesus operava grande poder para mostrar que de fato ele era o Messias e que a sua palavra era a palavra vinda de Deus. Nós vamos ver isso especialmente no capítulo 12, quando Jesus ele vai se mostrar o Senhor do sábado, e ele vai operar uma cura extremamente maravilhosa no sábado, para demonstrar que as suas palavras eram verdadeiras. Então, vemos que a pregação ela traz em si os resultados que o Senhor quer que ela traga. A multidão começou a segui-lo. É verdade que muita gente levada ali por um sentimento de interesse pessoal, tanto é que em João capítulo 6 Jesus vai dizer isso, que aquela multidão seguia porque ele estava operando sinais, ele estava operando maravilhas, ele estava multiplicando pães e peixes, as pessoas estavam comendo, então era aquele o interesse da multidão. Mas nesse momento nós vemos então essa multidão o seguindo, e quando Jesus ele se aproxima nas imediações de Cafarnaum, uma cidade à beira do mar da Galileia. Cafarnaum significa a vila de Naum, a palavra Cafarnaum significa a vila de Naum, possivelmente uma homenagem ao próprio profeta Naum, que era daquela região e que depois aquela região se nomeara em homenagem ao profeta Naum. Então Cafarnaum significa a vila de Naum. E então, assim como Cafarnaum, Gadara ou Gerasa, Betsaida, são cidades ali à beira do mar da Galileia, e outras, assim como Decápolis, ou seja, 10 cidades que também ficavam naquela região ali. Então uma pequena região de vilarejos se chamava Decápolis. Por quê? Porque eram 10 cidadezinhas, algumas eram até vilarejos, segundo alguns comentaristas. Então Decápolis, nós vamos ver mais à frente no testemunho do próprio endemoniado, daqueles. Mateus vai mostrando 2 endemoniados, é até interessante, né? Mateus mostra 2, Marcos e Lucas mostra só um, e a gente mais à frente a gente vai ver qual é o propósito disso. O presbítero João está ensinando sobre a harmonia dos evangelhos, juntamente com o nosso irmão Josimar, e a harmonia dos evangelhos mostra que há um propósito na mensagem. Há um propósito na mensagem. Às vezes vão aparecer 2 séculos no mesmo momento, mas o evangelista que estava mais perto vai registrar um número maior, o evangelista mais distante vai registrar um número menor. Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho, a gente vê na sequência Mateus, mas Marcos foi o primeiro. E quando nós olhamos a ótica de Marcos que ouviu de Pedro, que ouviu dos demais apóstolos, Marcos, então, anos à frente, ele vai registrar que era apenas um endemoniado. Mateus, ele disse, eu estava lá. Então ele pega aquele relato de Marcos, coloca alguns na sua própria ordem e se lembra que foram 2 endemoniados, Então mais à frente nós vemos a explicação disso. Mas neste momento então Jesus ele desce do monte
e ele se depara com um leproso. Toda doença de pele naquela época era chamada de lepra. E a lepra, hoje nós temos ela controlada, chamada de hanseníase. A hanseníase, então, ela era controlada, mas naquela época não havia um tratamento médico que de fato tivesse uma eficiência na cura da lepra. Então a lepra, ela realmente, quando ela chegava para alguém, aquela pessoa deveria sair do convívio natural, social, porque ela poderia contagiar uma outra pessoa. Então os leprosos geralmente eram expulsos das cidades, das vilas. A lepra, então, ela começava a destruir as extremidades do corpo. Geralmente, uma pessoa com lepra na orelha, a sua orelha começava a ser consumida pela enfermidade. A carne era consumida. Então, Jesus ele se depara com esse leproso, e esse leproso vai até Cristo e se prostra diante dele. Possivelmente, então, já era conhecida a capacidade ou o poder que Jesus tinha de curar pessoas enfermas. E esse homem então vai até Jesus e ele se prostra, ele o adora. O texto não demonstra com tantas expressões de adoração, mas diz que ele o adorou. E a adoração que o texto demonstra é chamar Jesus de Senhor. Ele poderia ter dito outras coisas a partir daquilo que ele sabia sobre Cristo, que ele foi procurar Cristo. Mas o texto vai nos mostrar ele se dirigir a Cristo como somente Senhor. E ele disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Isso aqui é muito importante, porque primeiro, o leproso admite que Jesus é Senhor. Chamar Jesus de Senhor naquele momento, naquela época, era algo que poderia trazer aquele leproso à própria morte. Ele poderia ser decapitado por um soldado romano. Ele poderia ser levado para um tribunal romano e ser julgado e condenado. Ele poderia também ser levado ao tribunal de Sinédrio e poder então também ser condenado porque chamar um homem de Senhor, chamar um homem de soberano. A palavra Kyrios chamou Jesus de soberano. Ele disse que Jesus está acima de todos. E aquele homem então o adora e diz: se quiseres. Ele admite que Jesus Cristo tem poder. Ele admite que Jesus Cristo, ele é Deus, porque a sua vontade é capaz de fazer com que aquele homem seja restaurado de uma doença até então, naquela época, praticamente incurável. Como nós falamos, a lepra era associada a qualquer tipo de doença de pele. Então, se alguém tinha alguma doença de pele que pudesse então ser visível e poderia ser curada, coisa mais simples, como impinge, por exemplo, e outras enfermidades são mais simples na pele, qualquer outra marca, algum tipo de alergia, alguma forma de queimadura por algum inseto, até, e no primeiro instante poderia ser considerada como lepra, mas ela poderia também ser curada. Mas a lepra de fato trazia um aspecto esbranquiçado, um aspecto já em decomposição, principalmente nas extremidades, como nós falamos. Então, esse homem ele admite, ele diz: se quiseres, podes purificar. Se quiseres, podes purificar. E diz o versículo 3, Jesus ele estendeu a mão e imediatamente ele disse: eu quero, fique limpo. E aquele homem então ficou limpo da sua lepra, diz o texto aí. Imediatamente, naquele instante, naquele momento, aquele homem ficou limpo. Mas há algo aqui muito interessante no versículo 4 sobre os passos para então se reconhecer e se admitir publicamente que de fato alguém é curado. Veja o que Jesus vai dizer aí. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de
testemunho ao povo. Olha, já vem, não fale nada para ninguém, vá até o sacerdote, mostre para ele, leve uma oferta que Moisés mostrou, como é que deve ser feita, como é que deve ser o procedimento dessa oferta, né? E vai lá, testemunhe depois, para servir de testemunho ao povo. Então veja o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, Jesus não queria que a sua fama corresse naquele exato momento. Olha só, poderia ser uma coisa tão boa, né? As pessoas poderiam ir a Cristo porque Cristo fez um milagre. E as pessoas foram, várias pessoas foram a Cristo porque Jesus tinha feito milagres. Mas várias das pessoas que foram a Cristo que Jesus fez milagres, negaram a Cristo depois. Gritaram, crucificam. E é muito interessante essa observação, que Pedro ele vai demonstrar isso também lá em Atos. Atos capítulo 4, ele vai dizer que Jesus Cristo, o varão provado diante de Deus, com poder, sinais, e ele diz assim: a quem vocês crucificaram? Pedro dá uma ênfase no poder, na manifestação do poder operado por Jesus Cristo, mas que ainda assim ele foi crucificado. Isso é uma prova de que o milagre não sustenta a fé de ninguém. Ou o milagre em si mesmo, ele é incapaz de salvar, se não for pelo poder do Espírito Santo, fazendo o pecador reconhecer-se pecador mediante a pregação da palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Então o milagre em si, ele não vai gerar em ninguém a fé para ser salvo. O que gera a fé para ser salvo é a pregação da palavra de Deus. Está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, muitos creram somente pela pregação da palavra. Outros creram porque a palavra foi pregada e o milagre foi feito. Outros creram porque o milagre foi feito e a palavra foi pregada. Com Pedro, por exemplo, quando se encontra com o coxo na porta do templo. Ele fala lá em nome de Jesus, depois vem a oportunidade de ele pregar o Evangelho sobre Jesus. Como também Jesus, quando ele cura o cego e o cego vai lavar-se nas águas, vai lavar o seu rosto, e de repente não sabe quem foi que o curou e fica procurando, mas já enxergando tudo. E os sacerdotes chegam até ele assim: mas fale, quem foi que curou você? Quem curou você era pecador? Aí ele diz assim: eu não sei se quem me curou era pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Depois aquele homem se encontra com Cristo, ou Cristo vai ao encontro dele, e aquele homem descobre então que é Jesus, o seu benfeitor, e então Jesus diz assim: ó, vá e não peques mais. E aquele homem então vai arrependido para a sua vida testemunhar sobre o próprio Cristo. Então nós vemos aqui Jesus ele dando os passos. Ele poderia muito bem dizer: ó, divulga aí, vamos lá, coloque no WhatsApp, né? O WhatsApp da época, põe a boca no trombone aí, divulgue, fale o que foi que eu fiz por você, fale como você era, vá para os seus. Não, mas ele tinha que passar por todo um procedimento, que era mostrar-se ao sacerdote. Ele tinha que procurar o sacerdote, levar uma oferta. Lá em Levítico, capítulos 13 e 14, vai mostrar como eram os passos para isso. E então aquele leproso curado o leproso curado deveria levar um sacrifício, primeiro ser examinado, levar um sacrifício, fazer um sacrifício e servir de testemunho para todo o povo. Na história do Antigo Testamento, alguns leprosos foram curados. E o procedimento da lei era justamente esse. Jesus ele é tão humilde, tão sábio também, e tão comprometido com a palavra, que ele diz: olha, tem que se cumprir a lei.
tem que cumprir a palavra. A palavra precisa ser cumprida. Os caminhos, os passos da lei, conforme a lei diz, precisam ser cumpridos. Veja como Jesus é preocupado em não revogar a lei ou não omitir a lei. O objetivo de Cristo, a intenção de Cristo é mostrar como são preciosas as palavras da lei e como devem ser cumpridas as palavras da lei. Jesus disse: vai até o sacerdote, mostre-se a ele, faça a sua oferta conforme Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Para servir de testemunho ao povo. Então, os leprosos, eles eram impedidos do convívio com as pessoas, convívio social, mas não somente social, o cerimonial. A lepra, então, era a pior doença da época e ela deveria, então, ser tratada com a exclusão do convívio social e religioso. Imagine como não era o coração de um leproso. Imagine um leproso que antes de ser leproso era uma pessoa devotada a Deus, era uma pessoa que buscava adorar a Deus, era uma pessoa que ofertava, que fazia suas orações, que estava numa sinagoga ou no templo ou no tabernáculo, quando no caso, e então agora é acometida de lepra. Imagine uma pessoa que tem um bom convívio social, talvez um pai com muitos filhos, talvez uma mãe com muitos filhos, talvez filhos, irmãos, pessoas que tinham um determinado meio social bem movimentado, talvez até um vendedor de feira que tinha que lidar com pessoas e agora não podia mais transitar entre pessoas, ou mesmo se apresentar para cultuar. O leproso, então, ele era excluído, ele era afastado de qualquer convívio social, a não ser poder viver com outros leprosos. A purificação física no levirato representava algo ainda muito mais intenso, representava ainda algo muito maior: a purificação do próprio homem. Se o homem não poderia, o homem leproso, a mulher leprosa, não poderia se aproximar para adorar, aquilo representava o próprio pecador incapaz de aproximar-se de Deus para o adorar. A lepra traz um sentido espiritual e todas as curas que Jesus realiza têm um significado também espiritual. Mostra a incapacidade do homem e a proibição que o homem tem por ser pecador, por ser leproso em sua alma, de se aproximar de um Deus que é santo. E só é possível que um homem leproso na sua alma, pecador, se aproxime de Deus por meio de Cristo. O homem só pode se aproximar do sagrado se a sua lepra espiritual for tratada, se ele for curado na sua alma. E aquele homem, então, ele passara a se aproximar de Deus nos aspectos religiosos. Mas aquele homem agora, ele era também curado na sua própria alma, curado pelo próprio Senhor. E eu falo por mim mesmo: o Senhor curou a minha alma. O pecado é como a lepra, por exemplo, era o câncer de hoje, só que a lepra era contagiosa, né? O câncer por questões genéticas, por questões, por disfunções físicas, pelo aumento acelerado de células doentes no corpo, em determinada parte do corpo. O câncer, ele se multiplica rapidamente em nós mesmos. Assim, quando o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado passou para todos, e todos morreram,
Assim é o pecado como a lepra, que nos faz imundos diante de Deus. Jesus então torna aquele homem limpo, para que ele pudesse ser recebido de novo no meio da sociedade, mas recebido de novo no ambiente religioso, para poder cultuar a Deus. Ele passava a ter de novo acesso às coisas sagradas. O pecador sem Deus, ele não pode se aproximar de Deus. A Escritura diz isso porque há uma barreira chamada pecado, e o pecado separa o homem de Deus. Deus está sempre atento às nossas orações. O seu braço não está encolhido para que ele não possa abençoar. Pelo contrário, está sempre estendido para abençoar. Mas algo nos impede. Isaías capítulo 59 nos diz: os vossos pecados ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a partir de Cristo Jesus nós podemos nos aproximar do sagrado, nós podemos cultuar a Deus, nós podemos nos achegar a Ele, para que possamos cultuá-lo. Somente por meio de Jesus. Então a lepra tinha esse significado no levirato. O homem não podia se aproximar de Deus por conta da sua lepra, assim como nós não podemos nos aproximar de Deus por causa dos nossos pecados. Se nós não formos até Cristo, arrependidos e confiantes que somente Ele pode nos unir a Deus, nós não podemos ser unidos se não for por Cristo. Não há outro meio que possa nos unir a Deus, alguém que possa nos unir a Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, esse primeiro aspecto das obras poderosas do reino de Deus nos demonstram que Cristo é aquele capaz de curar-nos da nossa imundície. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz que o melhor das nossas obras não passa de trapos de imundície. E trapos de imundície era o absorvente que a mulher usava na época. Panos velhos, não havia absorvente com toda a tecnologia que retém o fluxo, que não permite que haja vazamento. E o texto diz que o melhor que a gente pode fazer não passa de trapo de imundície. E Cristo é aquele que veio nos purificar da nossa imundície. Somente Cristo. E somente a Deus a glória. Só Ele pode fazer isso. O segundo aspecto dos versículos que nós lemos se encontra aí dos versos 5 a 13, quando vai nos mostrar a cura do criado do centurião. Jesus então ele entra em Cafarnaum, ele entra na cidade, e quando ele entra na cidade, ele encontra um centurião implorando. O centurião estava então implorando. O que é que esse homem pedia? O que é que esse homem implorava? O que é que esse homem suplicava? Ele disse: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus diz assim: eu irei curar. A atitude de Jesus é uma: curar. Eu irei curar. Aquele homem, talvez ele acreditasse que Jesus estava querendo ir lá literalmente, e talvez Cristo falasse aquilo para testar aquele homem. Tá bom, eu vou até lá. Mas o que Jesus disse: eu irei curá-lo. E aquele homem já se vê indigno da presença de Jesus. Ele diz assim: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade,
Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha só, veja bem, aquele homem disse: não, Senhor, não entre em minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Se o Senhor apenas ordenar, apenas uma palavra, meu servo será curado. Veja a grandeza desse entendimento. Aí o cidadão vai se usar como um exemplo para explicar a própria fé. Ele diz o seguinte: olha, quando eu dou ordens, as pessoas que são subordinadas a mim obedecem. Vá, e ela vai. Vem, e ela vem. Se o Senhor apenas disser uma palavra, o meu servo, o rapaz, será curado. Você conseguiu entender o que esse homem quis dizer? Esse homem quis dizer que a ordem de Cristo ela é cósmica. A ordem de Cristo ela se realiza no universo. Que Cristo não se limita a espaço. Que Cristo não precisa estar fisicamente ali. Que o seu poder é onipresente. Que Cristo não precisava se deslocar até lá. Mas apenas uma palavra de Cristo. Veja que também nós podemos tirar como alusão aqui a ordem que Deus dá para que todas as coisas aconteçam. Do nada, Deus ordena e elas passam a existir. Perceba que Cristo Jesus é o verbo que estava na criação. E por meio dele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada se faria. E aquele homem disse assim: Senhor, apenas uma palavra tua, porque o Senhor tem autoridade para isso. O Senhor tem poder para falar. O Senhor tem poder para ordenar. O Senhor tem poder para realizar. E se o Senhor falar, tudo aquilo que obedece à tua ordem, veja bem que coisa impressionante, porque a comparação está nele mesmo. Se você for olhar o que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, vai mostrar que o poder de Cristo é suficiente para subordinar a si todas as coisas do céu e da terra. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. A palavra do centurião que chegou até Cristo levado pelo Espírito e que veio a se tornar Escritura, coordenada pela ação do Espírito Santo, vem apontar para um Cristo glorificado, ainda que ele ainda não tinha sido glorificado. Ele abriu mão da sua glória. Ele veio a ser glorificado na sua ressurreição. O seu corpo era um corpo de glória. Mas o centurião disse: olha, o Senhor tem autoridade. Onde o Senhor manda, acontece. O Senhor não precisa nem ir lá. Que afirmação poderosa, irmãos. Que constatação impressionante a desse homem. Senhor, eu estou sujeito a autoridades. Se alguém mandar em mim, eu vou lá e faço. O centurião era alguém aí aproximadamente entre um sargento e um tenente. Ele recebia ordens e ele dava ordens. Ele disse: se alguém me mandar, eu faço. Se eu mandar, as pessoas que são subordinadas a mim vão fazer.
o senhor não precisa ir lá não, porque a ordem que o senhor dá é cósmica, ela vai além do tempo e do espaço. O senhor tem poder para isso. Irmãos, e nós muitas vezes nos desesperamos na nossa vida, achando que nós estamos sofrendo sozinhos, achando que Deus não está ouvindo as nossas orações, ou que algo fugiu ao controle de Deus. O nosso Deus é aquele que trabalha por aqueles que esperam nele. A Escritura diz: o seu poder é algo que foge da nossa compreensão. E talvez eu não chegasse à constatação que esse centurião chegou. Apenas uma palavra: o teu poder vai chegar até lá. E tudo vai acontecer. E veja que também Cristo, ele mostra no texto, e esse se apresenta como um milagre concedido a um gentio, o primeiro milagre operado, daqueles que não creram em Cristo. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, do sangue, nem do homem, mas de Deus. Esse homem então é levado por Deus até Cristo. Todo aquele que vem a mim, vem porque o Pai me enviou. E aquele homem que não era judeu, que não era religioso, vai ali reconhecendo quem é Cristo. Cristo é o Deus Todo-Poderoso que ordena e as coisas acontecem conforme a sua palavra. E Jesus então, ele diz em versículo 11: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está se referindo aqui aos religiosos judeus. Irmãos, e cabe também uma reflexão para nós aqui nesta noite. Ter fé no Senhor Jesus, assim como esse centurião romano, significa admitir o seu poder. Com fé. Se Ele é nosso Senhor, nós lhe obedeceremos a palavra. E não basta, irmãos, acreditarmos somente que fazemos parte desse reino como o judeu fazia, mas nós precisamos viver o reino. Nós precisamos estar inseridos de corpo e cabeça no reino de Deus. A nossa convicção de que pertencemos ao reino, colaboramos com o reino, deve ser traduzida em práticas, em obras. E Jesus disse: ao passo que os filhos do reino, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus então fala para aquele homem: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Veja que a fé não é apenas, ou não é um pensamento positivo. A fé está baseada em convicções, em saber quem Deus é. E parecia que aquele homem tinha feito um seminário teológico. Parecia que aquele homem conhecia
conhecia o poder criador de Jesus Cristo. Parecia que aquele homem entendia de onisciência, onipresença e onipotência. Parecia que aquele homem sabia muito sobre soberania. E aí o conjunto do entendimento daquele homem resulta em fé. E aí Jesus diz assim: vai e seja feito conforme a tua fé. A fé não era acreditar somente que aquele homem seria curado, mas acreditar no poder que emana de Cristo. Aquele cuja palavra ultrapassa espaços geográficos e anos, eras. Essa palavra é uma palavra poderosa até hoje. A palavra de Cristo jamais passará. Mateus capítulo 24, verso 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa palavra é poderosa. E aquele homem disse apenas uma palavra do Senhor, e o rapaz ficará curado. Irmãos, muitos de nós estamos doentes em nossas almas, estamos entregues aos nossos vícios, estamos desesperados na vida, porque nós não cremos no poder da palavra de Deus. As nossas almas estão angustiadas, nós somos inquietos e ansiosos. E o Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor cura a lepra das nossas almas. Quantos de nós nessa noite não estamos leprosos aqui, afastados de Deus porque o pecado nos afasta dele? Quantos de nós estamos leprosos, doentes nas nossas almas, cultuando a Deus com tanta tristeza e insatisfação? Será que nós realmente acreditamos no Deus ao qual vimos aqui nessa noite cultuar? Será que a sua palavra é poderosa em nossos próprios corações? Eu creio nessa palavra. Eu creio no poder dessa palavra, porque ela é capaz de fazer. Eu creio no poder desse Deus, que pela sua palavra criou do nada tudo aquilo que existe. Céus e terra, os exércitos dos céus, os astros, as estrelas, foram criados pelo poder da sua palavra. E pela mesma palavra estávamos mortos e Ele nos deu vida. E nós vemos, que coisa tão importante, tão interessante, o reino inclusivo aqui. Essa ideia de inclusivo está tão distorcida hoje, ou é interpretada de uma maneira tão diferente. Para alguns aí da igreja inclusiva, você vai ouvir falar muito sobre isso. Tem um pastor ali, me esqueci o sobrenome dele, está ficando muito famoso. Aí Henrique alguma coisa, Henrique Vieira. Parece que ele está escrevendo a Bíblia de novo, diferente, está dando uma outra interpretação à Bíblia. Cuidado quando você lê as frases desse cidadão, porque ele é pastor de uma igreja inclusiva. Você sabe o que é a igreja inclusiva? Você pode vir e pode cultuar a Deus aqui sendo lésbica. Você pode vir e cultuar a Deus sendo homossexual. Qual é o problema? Culto a Deus, Deus vai receber sua adoração. Cuidado quando você vê as frases desse cidadão, grave bem esse nome. Que o discurso dele é o discurso do amor. Que Jesus veio para salvar todo mundo. Só que eu quero que uma coisa fique muito clara:
o Novo Testamento chama mais Jesus de Senhor do que Salvador. Jesus fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. E ele veio sim demonstrar o amor de Deus por pecadores, mas Deus exige como resposta a esse amor uma vida transformada, um comportamento condigno com a santidade de Deus. Então não adianta a gente ficar querendo massagear o pecador, passar a mão na cabecinha dele. Não, meu filho, vem pra cá, você é gay, vinha para a igreja, aqui tem lugar para todo mundo. Não, sim, tem lugar, mas você tem que mudar de vida. Jesus mesmo disse: vai, não pegue mais. Jesus falou para o paralítico lá no tanque de Betesda: não pegue mais, porque pode acontecer coisa pior a você se você pecar de novo. Jesus cura aquele homem e diz para ele: não pegue mais, porque se você pecar, vai acontecer algo pior. Jesus chega para aquela mulher adulta que estava prestes a ser apedrejada e diz: cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor, eles foram embora. Ele diz assim: nem eu vou acusar você, agora vá e não peques mais. E essa ideia inclusiva, distorcida, diabólica, não pode consumir os fundamentos cristãos. Agora nós também, irmãos, não podemos fechar portas para necessitados que precisam de salvação. E nós temos que ir em busca deles. Nós devemos ir até os perdidos. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eles reedificarão os lugares assolados, destruídos anteriormente. O Cristo que cumpriu essa escritura também nos chama de árvore de justiça, para que nós possamos ir e consolar os que choram e pregar a palavra que põe em liberdade os algemados, mostrando que aquele é o momento aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor, mas que também virá o dia da vingança do nosso Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E Cristo, então, ele fala de um reino inclusivo, porque ele mostra que aquele homem que não era da nação de Israel, não fazia parte do reino de Israel, o reino político de Israel, era também um daqueles que se assentaria à mesa do grande banquete com Cristo. Assim como nós nos assentaremos com Cristo à sua mesa. Nós estaremos com Ele, sabe por quê? Porque nós reconhecemos o seu poder, a sua glória. Essa é a fé que nos leva para o reino. A fé que admite quem é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para ter sangue, para derramar na cruz pelos meus pecados o seu sangue. Paulo vai falar em Atos capítulo 20, exortando os presbíteros e pastores da igreja de Éfeso, em Mileto. E ele diz assim: pastoreio, cuide do rebanho que Deus comprou com o seu sangue. Ora, Deus só pode ter sangue se ele se torna homem. E Deus se tornou homem e nos comprou com o seu sangue. Amém. Por isso, irmãos, aqueles que pela fé creem em Cristo, eles são incluídos em seu reino. Esse é o reino inclusivo para verdadeiramente arrependidos, para aqueles que reconheceram a Cristo como Senhor e como Salvador. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, Abraão
Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, os pais do povo de Israel, aqueles a quem foi feita a promessa, aqueles que não são exatamente da nação de Israel estarão com ele, ao passo que alguns que são da nação de Israel não estarão lá, estarão entregues, serão condenados, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não basta, irmãos, carregarmos o nome de religiosos. Nós devemos entender o que é o reino de Deus e entrarmos de corpo e de mente nesse reino. Isso é o reino. A próxima parte das obras poderosas do reino de Deus, nós vemos aí, os versículos de 14 a 15, a cura da sogra de Pedro. E parece que daqui para frente Pedro começou a olhar para Cristo com um olhar meio atravessado. E dizem que Pedro pegou Jesus, porque Jesus curou sua sogra. Olha que história. Naquela hora lá, Pedro disse assim: o Senhor curou minha sogra. Conheceu? Não conheceu, não. Ele se lembrou da sogra, curada. É uma história feia, né? Não é necessariamente isso, não. Minha sogra é uma mãe para mim. Uma bênção. Então vamos lá, versículos 14 e 15, a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a seguir. Febre é uma coisa que você não sabe exatamente o que é, né? Porque a febre é um alerta que o corpo dá que tem uma coisa errada, uma infecção, alguma coisa não está indo muito bem no corpo, né? E como é que você vai conseguir diagnosticar num tempo como esse? O que era febre? Febre era algo que realmente trazia uma preocupação, podia ser uma coisa extremamente preocupante, uma coisa mais simples, não importa. Para nós hoje, a febre, quando a gente está com febre, a gente vai para o hospital, né? E chegando lá, a gente é submetido a algum exame e, dependendo da situação, saber imediatamente o que é a infecção, o que está acontecendo. Então, trata-se de maneira mais pontual. Naquele tempo não era fácil saber o que era. De fato, a mulher estava com febre. E diz o texto que ela estava acamada, ardendo em febre. Não tem febres que a gente ainda consegue se levantar e fazer alguma coisa, mas ela estava acamada e estava ardendo em febre. E diz o texto: Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Olha que coisa bonita, né? O gesto de Jesus. Jesus falou: toma pela mão e a febre a deixa. Então, este pormenor é incluído aqui para chamar a atenção imediata e completa da cura. O texto não fala que Jesus falou alguma coisa para ela. Jesus segurou na mão dela e ela ficou curada. Mas um detalhe interessante aqui, olha só, parece que não, né? Mas ela se levantou e passou a servir. Ela se levantou e passou a servir. Então, veja que coisa interessante. Jesus vai lá e cura a mulher de uma forma tão simples e também imediatamente aquela mulher começa a servir. É Jesus. E eu pensando assim, na nossa própria experiência, na nossa própria história, eu fico pensando quantas bênçãos Deus me concede durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, ou durante o ano, e eu não sou muito disposto a servir. Deus diz que imediatamente ela se levanta e serve. Se levantou e passou a servir. Irmãos, pare e pense, né? Pare e pense como nós temos retribuído
as bênçãos de Deus. Se nós formos julgar que Deus nos abençoa com a mesma intensidade com que o servimos, eu iria dizer que Deus não tem nos abençoado, porque nós não o temos servido. Às vezes nós precisamos de alguém para fazer alguma coisa na igreja, precisa de um professor da escola bíblica dominical, precisa de um superintendente ou superintendente, precisa de alguém para servir o pessoal do Ministério de Integração na frente. Precisamos de alguém, né, para acompanhar, para irmos a Coab, a Caíra, fazer evangelismo, uma visitação no hospital, alguma coisa. Nós quase não encontramos pessoas. Isso significa que Deus não nos tem abençoado, certo? Acredito que não. Acredito que Deus tem nos abençoado. O que nós precisamos entender é como é que está a nossa disposição em servir a Deus. Porque mesmo que Deus não nos abençoe, o fato de Deus nos ser Senhor, nós devemos servi-lo. Mas veja que Deus é Senhor e é galardoador, como diz Hebreus 11:6. Ele nos dá bênçãos. Tiago também vai dizer isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, Pai das luzes. Deus não muda, Deus não tem nenhum alto e baixo. Ele continua do mesmo jeito, abençoando e abençoando. E nós, será que somos constantes no serviço a Ele? Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus, quando ele chega na nossa vida, ele nos transforma. Não há como nós continuarmos do mesmo jeito se o reino chegou até nós. Se as obras poderosas do reino de Deus transformarem e impactar a minha vida, eu serei mudado, e a partir daí eu tomo a minha parte no serviço do reino. Isso é muito importante. E os versos 16 a 17, vamos ler juntos aí. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Espíritos maus, espíritos diabólicos, apenas com uma palavra, e Jesus os expulsava, né? Ou apenas com a palavra, melhor dizendo, né? Meramente, ou seja, simplesmente com a palavra, expelir os espíritos. Eu concordo com o que Augusto Nicodemos diz, Augusto Nicodemos. Ele diz que a melhor maneira de se expulsar demônios é ensinar a Bíblia. É ensinar a palavra de Deus às pessoas. Se houver, lógico, né? No momento daqueles, você vai lá e ora e expulsa em nome de Jesus. Mas a maneira real, eficiente, é ensinar a palavra de Deus. Porque a pessoa precisa conhecer a Deus. A pessoa precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer o Espírito, precisa ter um entendimento sobre a vontade de Deus, que então, verdadeiramente, ela estará liberta do demônio. Se de fato ela conhecer e praticar a palavra de Deus, né? E nós vemos essa característica do reino de Jesus: expulsar demônios e curar todos os enfermos. E aqui é uma citação do profeta Isaías, né, a ótica que Mateus dá para o texto, e também não deixa de ser inspirada aqui, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. No primeiro momento, quando Isaías diz
Félix vai dizer que Deus agradou o boeiro fazendo enfermar, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Aquilo reflete em primeiro momento o significado de Cristo sofrer por nós as dores da cruz. Até porque nós temos uma figura de linguagem de um sofrimento extremo que vai de tortura a adoecimento e morte. Então nós temos uma figura ali no profeta Isaías que vai ao sofrimento mais extremo, e que algumas pessoas pegam o texto para distorcer, dizendo que já que Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades, nós não podemos de maneira nenhuma mais ficarmos doentes. E isso é uma péssima interpretação da confissão positiva da teologia da prosperidade. De fato, nós adoecemos e nós oramos a Deus para que Deus nos cuide. Mas Cristo, e segundo uma ótica que Lucas dá sobre o texto, Lucas capítulo 8, versículo 46, então vai dar a entender que as curas feitas pelo Senhor custaram-lhe caro fisicamente. Ou seja, que todas as curas que Jesus operou no seu ministério, todas aquelas dores e todas as angústias das enfermidades seriam lançadas sobre ele na cruz. Não somente de uma maneira figurada, mas no sentido de que a dor lhe foi extrema. Então todas as enfermidades que Jesus Cristo tivera operado no seu ministério, todas as dores e as angústias daquelas doenças curadas por ele, foram lançadas sobre ele na cruz do Calvário. Ele colocou na sua própria conta. Então é uma possibilidade de interpretação disso. Então as obras poderosas do Reino de Deus são demonstradas transformando realidades, libertando os cativos e transformando-os em servos. Olha só, ele muda a nossa história, ele liberta a cada um de nós dos nossos vícios, pecados, da nossa escravidão, e nos transforma em seus servos. É isso que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos escravos do pecado, agora nos tornamos servos de Cristo, servos da justiça. Então automaticamente, se o reino de Deus chega até nós e nos cura, e nos liberta, nós devemos de gratidão servir com a nossa vida. Nós dissemos na semana passada que o Evangelho informa, transforma e dá forma. Nós ouvimos o Evangelho, nós somos transformados pelo Evangelho, e nós vamos agora tomando a forma de Cristo, nos parecendo com Ele. E que nos dias atuais, na falsa compreensão do Evangelho, os homens escutam, mas não ouvem, são comovidos, mas não são movidos. Há até alguns choros. Oh, que palavra tão bonita, me emocionei. Eu ouvi uma canção que me tocou, mas nós não somos movidos à obediência, somos somente comovidos. Algo nos chama atenção, algo nos toca no nosso emocional, mas nós de fato não somos movidos à obediência, comovidos, mas não movidos. Em relação aos seus pecados, são tocados, mas não são constrangidos. Os curados ou libertos pelo Senhor se tornaram seus servidores e testemunhas vivas, demonstrando a grande obra e o poder do Mestre, falando que ele não era um homem qualquer, mas o Senhor do cosmos, o Senhor do universo. Nós cantamos: Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Nós precisamos crer no poder desse que governa sobre o universo, mas também nos transformarmos dia a dia, mais e mais, seus servos, e vivemos para a sua glória, para o seu inteiro agrado, como diz a palavra de Deus. Irmãos, nós então somos testemunhas das obras poderosas do Reino de Deus. E nós não podemos nos calar.
nem nos retrairmos quanto ao serviço sagrado. Nós precisamos servir a Deus. O endemoniado gadareno foi liberto. Ninguém podia fazer nada por ele. Quando ele foi liberto, ele disse: Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero andar contigo. Ele disse: não, volta para a sua casa primeiro. Testemunho lá dos seus. E ele fez aquilo, mas depois se tornou uma testemunha nas 10 cidades ali na região. De tudo aquilo que o Senhor tinha feito por ele. As obras poderosas do Reino de Deus nos fazem reconhecer o poder de Cristo. Nos fazem entender a gratidão que nós devemos ter para com Ele e os servos que nós devemos nos tornar para Ele, para o seu inteiro agrado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Estávamos sujos e o Senhor nos lavou. Estávamos enfermos e o Senhor nos curou. E não somente, ó Deus, o Senhor nos chama para o serviço do Teu reino, mas nós já temos o convite do banquete. O nosso lugar ao lado do Senhor está certo. E não somente isso. Todas as nossas angústias e tormentas, advindas do pecado, como consequência do pecado original e dos nossos próprios, serão exterminadas. Amém. Louvado seja o teu nome. Nos ajude a servir, Senhor. Andarmos contigo. Fazemos aquilo que é teu agrado. Opere em nós. Faça de mim uma pessoa mais grata ao Senhor. Uma pessoa que não se contenta em falar do Senhor e falar mais e mais. Mas não somente falar, testemunhar do Senhor, testemunhar da tua obra. Assim como aquele leproso que fora curado e agora poderia se aproximar do Senhor em adoração novamente. E também serviria de testemunho para o povo, assim como também poderia voltar ao convívio social. O Senhor nos curou, o Senhor nos deu acesso à tua presença e nos concede a alegria de testemunharmos o teu grande poder. Levante-nos como uma igreja evangelizadores, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, que inclui da maneira certa, da maneira bíblica, ó Deus, e que tem prazer de olhar pela fé para o céu e dizer: nós estaremos com o Senhor no banquete do último dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas bênçãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém.